Voltei, galera. Esse é o mapa que eu estava querendo mostrar para vocês. Claro que ele acaba limitado ali só aos Estados Unidos, mas tudo bem. Essa região, né, do continente americano, ela se deu, né, a colonização dessa região se deu basicamente pela intervenção inglesa. Claro, tem ali uma presença francesa também, né, principalmente no Canadá e nos estados estadunidenses, né, que são mais próximos do Canadá, mas o foco mesmo da colonização foi inglesa, tá? E aí, dando um foco maior aos Estados Unidos, nós temos as 13 colônias. Antes dos Estados Unidos ter toda essa extensão que a gente está vendo no nosso mapa, eram essas 13 colônias apenas. Tranquilidade? Almir, como que então nós tivemos os Estados Unidos tendo todo esse tamanho que nós temos hoje em dia? Bom, não foi com conversa com os indígenas, né? Quando você vê localidades como Novo México, Los Angeles, né? Nomes latinos, nomes mexicanos, também não foi conversando com os mexicanos que isso aconteceu, né? Foi por um processo de expansão do território, tá? Mas antes de chegar nessa parte, a gente precisa falar de algumas coisas. Primeiro, durante essa época, eram apenas 13 colônias, né, da posse da Inglaterra. Nós tínhamos as colônias do norte e centro, né, que basicamente tinham uma mão de obra livre, um comércio interno, presta atenção, uma policultura. O que significa uma policultura? Ou seja, várias espécies agrícolas eram produzidas. Não era só milho, ou como hoje em dia acontece aqui no Brasil, soja. Não, era uma policultura. O foco era produzir aquilo que as pessoas mais consumiam e também o que era interessante de se vender para o mercado externo, beleza? Então, a mão de obra era livre, tá? O comércio, existia um comércio interno, beleza? E também existia uma policultura. Show de bola? Já nas colônias do sul, você já tinha uma mão de obra escrava, né? Você já tinha uma realidade muito semelhante ao que a gente via aqui no Brasil, ao que a gente via em países do restante do continente americano, que era uma produção agrícola voltada para o mercado externo, principalmente pensando em Europa. Então, era aquele tradicional plantation, né, que não tem nada de pior, imagino, né, do que um plantation. Por quê? Porque o plantation ele pressupõe mão de obra escrava, inclusive plantation marcou e marca, né, a história do nosso país até hoje, né, o Brasil, mas isso também era presente no sul dos Estados Unidos, né, nas 13 colônias. E o que constitui esse plantation? Mão de obra escrava, uma produção agrícola voltada ao mercado externo, dane-se o mercado interno. Dane-se o que as pessoas precisam para comer. O que me importa é o que o mercado externo quer, beleza? Então, mão de obra escrava, foco no mercado externo, latifúndios. Latifúndio é fundamental para a constituição do que é um plantation, que são grandes extensões de terras. E aí, quando eu falo grandes extensões de terras, eu não estou falando de um sítio de Cabo Frio, né? De um sítio em Araruama, não é isso. Eu estou falando de uma terra do tamanho de um estado, do tamanho de um país, na mão de uma única pessoa, beleza? Algumas pouquíssimas famílias, né, com terras imensas, produzindo e mandando para fora. Pouco importava o que o mercado interno queria para se alimentar. O foco era o mercado externo. Então, mão de obra escrava, foco no mercado externo, latifúndios e uma produção monocultora. Não havia uma produção complexa, policultura, com diversas espécies agrícolas sendo produzidas. Não, isso não importa no plantation. O que importa é o que o mercado externo precisa. Então, se o mercado externo precisa de milho, vão produzir milho. Se o mercado externo precisa de arroz, vão produzir arroz. E o mercado interno, de novo, não importa. O que sobra você vende para o mercado interno pelo preço guiado pelo mercado externo, beleza? Então, se o mercado interno precisa de carne e tu produziu carne para vender para a Europa, sobrou carne aqui dentro, beleza, qual o preço dessa carne na Europa? É esse, eu vender por esse preço que restou para o meu mercado interno.
Tranquilidade? Então, isso é uma plantation. Show de bola? E isso marcava o sul dos Estados Unidos. E não à toa, a Ku Klux Klan, que é uma das coisas mais bizarras que já existiu na história da humanidade, produto dos Estados Unidos, né? Foi um grupo absolutamente racista, que perseguia pessoas negras e indígenas e também pessoas com doenças físicas, né? Pessoas que tinham alguma deficiência, indígenas, absolutamente preconceituosos com todo tipo de minoria, mas principalmente negros e indígenas. Cara, a Ku Klux Klan, ela enforcava pessoas negras em árvores, entende? Essa galera nasce aonde? Nasce no sul. Quando você olha para a maior parte do eleitorado do Trump, é também concentrado nas colônias do sul. Trump que tem um discurso abertamente racista, principalmente contra imigrantes. Então, e até hoje, essas são as porções mais complicadas quando pensamos em pautas raciais, pautas minoritárias nos Estados Unidos da América, beleza? É um ranço, né? É uma herança desse período, tá? E aí acontece, não tem como você desenvolver um país, não tem como você ter uma grande economia, uma economia pujante, uma economia complexa, um país desenvolvido de centro do sistema capitalista, exportando milho. Claro, você pode exportar milho e tecnologia, mas exportando milho e tecnologia ficando em segundo, terceiro, quarto lugar. Isso não faz sentido algum. Não existe país, presta atenção no que eu falo agora, presta atenção. Não existe país desenvolvido no mundo que se tornou desenvolvido exportando produtos primários. Isso não existe. Beleza? Vamos nos tornar uma grande potência exportando soja. Calma aí, né? Calma aí. Se torna grande potência quem exporta, sei lá, semicondutores. Quem exporta tecnologia de ponta. Soja? Não. Entende? Milho? Claro que não. Você pode exportar esses produtos mais simples e a grana que você consegue com a sua exportação, você investe em educação, ciência e tecnologia, criação de complexos industriais, grandes universidades. Aí a gente tem uma outra conversa. Mas sem fazer isso e achar que você vai ficar desenvolvido só exportando soja ou milho, pelo amor de Deus, não faz sentido nenhum. Tá? Então, olhando para isso, e outra coisa, você não se torna desenvolvido tendo latifúndios. Gente, isso também é básico, tá? Isso é básico do básico do básico. Acompanha o raciocínio. Como que eu vou desenvolver o meu país, sendo que eu tenho terras absurdamente grandes, do tamanho de estados, de países, na mão de uma única família? Se estoura uma crise do capitalismo, as pessoas vão viver do quê? Com desemprego gigantesco. Num cenário em que as terras são divididas, em que há uma reforma agrária, todo mundo, na pior das hipóteses, pelo menos vai ter o que comer. Pelo menos vai conseguir plantar alguma coisa, vai ter a sua casinha ali, não vai morrer de fome. Isso é o beabá. Estados Unidos faz isso. Daqui a pouco eu vou chegar nisso. Japão faz isso. A Europa Ocidental inteira faz isso. Você pode não dar o nome de reforma agrária, mas divide terras. Canadá faz isso. Isso é o beabá do desenvolvimento econômico. Todo mundo sabe disso. Beleza? E aí nas colônias do norte, a galera olha para o sul e pensa, putz, essa galera do sul é escravocrata. Essa galera do sul é latifundiária. Essa galera do sul é voltada à monocultura guiada para o mercado externo. Nós queremos construir uma nação poderosa, um país desenvolvido. Com essa galera aqui, ó, a gente não vai conseguir. O que acontece? E principalmente, com escravidão, é difícil você se tornar um país desenvolvido. Por quê? Porque se você quer produzir pra caramba, se você quer ter uma economia pujante, uma economia industrial, não faz sentido nenhum você achar que um país se tornará desenvolvido sem ser industrial. Beleza? Quem é que produz tecnologia? O iPhone cai do céu? É isso? O MacBook ele cai do céu? Não, tem que ter indústria. Não é? Então, não faz sentido você achar que um país se tornará desenvolvido sem ter indústria. Só que se você tem indústria para produzir produtos, tem que ter alguém que compre. Se tem escravo, não tem mercado interno, certo? Então, o norte olha para o sul e fala, irmão, precisamos acabar com isso. Porque do contrário, não tem desenvolvimento econômico. E o sul olha para o norte e fala, gente, eu estou ganhando milhões aqui.
não tô nem aí porque vocês querem, entendeu? Eu vou continuar desse jeito. E aí vamos ter o cenário que é o seguinte, a guerra de secessão, que é o confronto entre as colônias do norte e centro contra as colônias do sul, onde tudo isso que eu falei estava envolvido, mas talvez a pauta principal que mais chamou a atenção foi justamente o fim da escravidão. Então quer dizer que o norte ele era profundamente abolicionista, as pessoas não eram racistas, as pessoas eram legais? Não, calma, o mundo não é cor-de-rosa, não é isso. Eles queriam acabar com a escravidão no sul, não porque eles eram antirracistas ou alguma coisa assim, é porque eles queriam mercado interno, ponto. Eles queriam divisão de terras não porque eles se preocupavam com a população pobre, não. Eles se preocupavam com o desenvolvimento econômico, constituição de um mercado interno pujante, ponto final. Entende? E mesmo assim é bom dizer que, por mais que o fim da escravidão fosse uma das pautas principais, nos exércitos do norte, os soldados negros não eram tratados da mesma forma, beleza? Tranquilidade? Não é porque as colônias do norte queriam o fim da escravidão que eles eram antirracistas, muito pelo contrário, tá? A gente vai ter depois, na Constituição dos Estados Unidos, no seu território como um todo, que a gente conhece hoje em dia, as leis de Jim Crow, que são leis que dividiam, era basicamente um apartheid, onde você tinha bairros de negros, bairros de brancos, né? Nos ônibus, assentos para negros, assentos para brancos, banheiros para brancos, banheiros para negros. Isso já muito depois da Guerra de Secessão. Tá? Os principais líderes, inclusive do norte, no passado, tinham sido donos de escravos. Show? Não é que o norte, desde quando, no início da colonização inglesa, ele já começa a ser escravidão, não acredite nisso, beleza? Não faz sentido nenhum. Tá? Ao longo do tempo, isso vai sendo deixado de lado para pensar em um projeto de nação. Mas não é por isso que eles eram antirracistas ou qualquer outra coisa assim, não. Muito pelo contrário. Beleza? A pauta era econômica. Era o fim da escravidão por um critério econômico, mas isso não significava e não significa até hoje que as pessoas negras foram 100% integradas na sociedade estadunidense. Beleza? Só existiu um país no mundo que o próprio Hitler elogiou no seu livro. Foram os Estados Unidos da América, pelo seu sistema de segregação racial entre brancos e negros. Tranquilidade? Então, não é esse mundo rosa onde o norte ele era super contra a escravidão. Não, calma. Não é bem assim não, tá? Mas aí vai acontecer a Guerra de Secessão, norte, centro ali, né, contra o sul, e aí o sul perde, o norte vence, e aí se unificam as 13 colônias, né, a partir de um viés de construção de uma política de desenvolvimento nacional e industrial, onde acaba a escravidão, e a partir desse momento vai acontecer uma das coisas mais bizarras que eu, pelo menos, já estudei assim. Claro que o Brasil tem muita coisa bizarra também, mas é muito bizarro quando a gente olha para um país que se pressupõe o país da liberdade, o país da democracia, e quando você estuda o processo de formação territorial desse país, o que se desenrola aqui é tudo menos democrático, tudo menos liberdade, tá? Que é o seguinte, as 13 colônias se unificam, maneiro. O que vai acontecer agora? Vai acontecer, basicamente, uma marcha para o oeste, tá? Vai acontecer a marcha para o oeste, onde você vai ter os colonos avançando para o restante desse território, que aqui no nosso mapa está em roxo, tá vendo? O que está em vermelho são as 13 colônias, o que está em roxo é o que não existia até aquele momento, beleza? E essa marcha para o oeste é pós 1865, tá? Já é após a metade do século XIX, ou seja, foi outro dia, beleza? Foi outro dia. Isso, em questão de história, é pouquíssimo tempo. E a galera, depois que as 13 colônias se unificam, olham para o oeste, essa porçãozinha aqui, ó, e pensam, irmão, vamos para lá. A ideia é que era uma terra vazia, uma terra sem ninguém. Só que, galera, tinha gente lá, beleza?
tinha gente lá. Eram os povos indígenas. E, nesse momento, vai surgir uma das doutrinas mais bizarras, assim, de estudar, até porque essa doutrina ela se mantém até hoje, de certa forma, que é o destino manifesto. Essa moça loura e branca, beleza? Ela simboliza essa doutrina, simboliza o destino manifesto. O que é isso? Ué, nós, pensando, né, enquanto um colono dessa época das 13 colônias, vamos migrar para o oeste, vamos colonizar, isso é fundamental. Destino manifesto é uma doutrina de um processo de colonização. E não existe colonização branda. Toda colonização pressupõe morte, pressupõe escravização, pressupõe opressão, pressupõe desmatamento, pressupõe tudo de ruim, beleza? Extermínio cultural. Tá? Então, essa doutrina do destino manifesto, ela é uma doutrina colonizatória, beleza? Que é a ideia de nós vamos levar a civilização a esse povo burro, esse povo bárbaro, que não sabe o que é civilização, que não sabe o que é ser humano. A ideia, o olhar para os indígenas é que eles fossem seres humanos de segunda categoria, presta atenção, seres humanos bárbaros, beleza? E eu acho que essa imagem, que é extremamente clássica, essa pintura, né, extremamente clássica, ela mostra isso muito bem. Olha só, me responde, os indígenas, eles estão felizes nessa pintura? Eles estão tranquilões? Esse processo de colonização do Oeste, ele se deu a partir de conversa, troca de ideias entre os colonos e os indígenas? Não. Vamos dividir aqui um território entre a gente, cada um respeitando os seus limites. Olha para essas pessoas. Você realmente acha isso? Você realmente acha isso? É claro que não. E outra coisa, olha só que interessante. Essa galera tá indo pro Oeste, não tá? Maneiro. Os indígenas estão fazendo o quê? Eles estão parados? Eles estão numa postura de trocar ideia? Ou eles estão fugindo? Ou eles estão correndo? Como é que vocês acham que foi esse processo de formação do que hoje são os Estados Unidos da América? Foi um processo de colonização. Perceba, aqueles que as 13 colônias inglesas que vivenciaram um processo de colonização por parte da Inglaterra vão fazer o mesmo com o seu próprio território frente aos indígenas. Eles irão colonizar os indígenas. A história de formação dos Estados Unidos é uma história de colonização frente aos povos originários. E é óbvio que esse processo significou um genocídio aberto da população indígena desse território. Tá, me entendi, mas o que é esse tal de destino manifesto? Como eu falei, é aquela ideia, nós, povo das 13 colônias, e perceba a cor dessa moça. Ela é negra? Não, ela não é negra. Ela é latina? Não, claro que ela não é latina. Ela é branca. É uma ideia de colonizar o restante do território, levando essa ideia de civilização a partir do homem branco, a partir de uma perspectiva eugênica, de aniquilar as raças inferiores a partir do olhar deles, tá? Para pôr no lugar uma perspectiva de desenvolvimento da sociedade pelo viés branco, beleza? A mesma coisa que os europeus fizeram nas Américas, fizeram em África, fizeram na Ásia, fizeram na Oceania. Os colonos das 13 colônias fizeram com o restante do seu próprio território, que era ocupado por comunidades indígenas, povos tradicionais. Eu acho que não tem nada que mostre mais como que a Constituição dos Estados Unidos como território se deu a partir de um viés puramente racista do que essa imagem. Olhe para essa imagem com um olhar crítico. Veja como que tudo que a gente acabou de falar aqui se expressa nessa imagem, nessa pintura. Beleza?
E aí essa galera migrava para o oeste a partir dessa doutrina do destino manifesto, que é essa ideia, nós vamos levar a civilização. E Almir, por que isso se mantém mais ou menos até hoje? Ué, em todo filme de herói que você já assistiu, quem é que salvou o mundo? É Guiné-Bissau? É o Paraguai? A ameaça é global. Qual é o país responsável por salvar o mundo? Qual é? Os Vingadores têm qual nacionalidade? O líder dos Vingadores é quem? É o Capitão América. A roupa dele é literalmente a bandeira dos Estados Unidos. Eu acho que o escudo dele deixa isso muito claro. Presta atenção. E o segundo no comando é o Homem de Ferro, que é um bilionário, um empresário. Pessoal, os Vingadores, eles retratam esse processo de constituição dos Estados Unidos e retratam o que é o Destino Manifesto. Vamos, inclusive, olhar de uma outra perspectiva os Power Rangers. Olha só, Power Rangers. São adolescentes, né, estadunidenses, que lutam contra uma invasão alienígena, aquele lá de trás, década de 90. As batalhas se dão... a invasão é do planeta, não é? Eles estão lutando pelo planeta, não é? Alguma batalha se deu na Guiana Francesa? Alguma batalha se deu na China? Alguma batalha se deu na Rússia? Alguma batalha se deu em Liechtenstein, no leste europeu? Alguma batalha se deu, sei lá, no Vietnã? Alguma batalha se deu em Angola, na Argentina, no Equador? Não. Todas as batalhas lutadas pelos Power Rangers aconteceram aonde? Nos Estados Unidos. Quem é o responsável por salvar a humanidade de uma colonização alienígena? Os Estados Unidos. O filme, aquele de alienígena que acontece no dia da Independência, Independence Day. Olha o nome do filme, Independence Day, dia da Independência dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos no filme entra num jato de guerra e dá tiro contra os alienígenas. Meu Deus, isso é o que se não Destino Manifesto? Percebe como a gente está falando de um processo que acontece no século XIX, que até hoje ele existe. Até hoje ele existe. E ele é tão presente, tão presente, tão presente, que durante a pandemia de Covid, um monte de gente ficou esperando que a salvação viesse dos Estados Unidos. Ou eu estou mentindo? E aí, sobre essa questão da Covid, eu não vou entrar em detalhes não, só vou dizer que não, a salvação não veio de lá, tá? Mas vamos continuar. Então pega a galera, buscava o Oeste por matérias-primas, buscava o Oeste para dividir as terras, né? E aí lembra que eu comentei que os Estados Unidos tinham uma pretensão, principalmente o Norte, né, de dividir as terras para um desenvolvimento econômico? Então, as terras que foram divididas eram terras anteriormente de indígenas. E aí, além de estar tudo muito bem documentado, ser algo debatido na academia, nas universidades do mundo inteiro, isso está no livro didático, não tem muito o que falar sobre isso, foi isso que aconteceu e ponto, né? Tem algumas marcas no espaço que deixam isso muito claro. Sabe o Monte Rushmore, aquelas 4 carinhas ali de presidentes estadunidenses? Todos eram de famílias que eram proprietárias de escravos. E aquele Monte Rushmore, ele está presente em terra indígena. E o próprio Monte Rushmore, antes de ter a cara dos 4 presidentes dos Estados Unidos, aquele monte, ele era religioso para os indígenas. Eles rezavam para esse monte, né? Ou seja, você colocar ali a cara de 4 presidentes estadunidenses é dizer, eu ganhei. O monte que para vocês é religioso, para mim, eu vou colocar a cara dos meus presidentes. É uma forma de dizer, isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Vocês perderam. Tranquilidade? Então, o processo de formação dos Estados Unidos foi esse. Beleza? Eu esqueci de mencionar algumas coisinhas
que antes da Guerra de Secessão, que começa em 1861 e vai acabar em 1865, que é esse processo que unifica as 13 colônias, a gente vai ter a independência dos Estados Unidos, né? Que acontece em 4 de julho de 1776. E o que vai levar a essa guerra de independência, né, é justamente a lei, uma série de leis estipuladas pela Inglaterra que iriam aumentar tributos, impostos sobre alguns produtos, como açúcar, chá, né? E os colonos não vão aceitar isso, né? E aí, em 4 de julho de 1776, eles conseguem a sua independência frente à Inglaterra, que já se envolvia em confrontos com a França, enfim, e estava muito mal das pernas, eles conseguem essa independência, né? E aí, logo depois da independência, a gente vai ter essa divisão entre colônias do Norte, Centro, colônias do Sul, que depois levaria à Guerra de Secessão, posterior unificação das 13 colônias e só na sequência a marcha para o Oeste. Tranquilidade? Galera que é do videogame, tem uma obra de videogame, um jogo, né, que mostra muito bem o que foi a marcha para o Oeste. O jogo se chama Red Dead Redemption. O Red Dead Redemption 1, logo num dos primeiros diálogos, você tem ali dentro do trem, né, 2 senhoras de idade falando, nossa, o que estão fazendo com os indígenas é meio complicado, né, estão pegando as terras deles. E aí a outra senhorinha fala, mas nós estamos levando civilização para esse povo bárbaro. Então, nos videogames você percebe essa menção a essa história de formação dos Estados Unidos, né, aqueles filmes de wrestling, né, o Velho Oeste, né, que é basicamente uma representação desse período de marcha para o Oeste, colonização do Oeste, frente a terras dos indígenas. Se você já viu Pica-Pau em vários episódios do Pica-Pau, ele trata, né, do indígena como aquele ser bárbaro, que o Pica-Pau, inclusive, ele não só vence, né, ele humilha, né, e o Pica-Pau tem, quais são as cores do Pica-Pau? Ele representa alguém, não representa? Ou melhor, ele representa um território, não representa? Enfim, também trata, né, do que foi o Destino Manifesto, que foi essa marcha para o Oeste. E poderíamos ficar aqui horas e horas falando de referências culturais sobre esse processo de formação dos Estados Unidos. Show de bola? Tranquilidade? Maneiro. E aí, só voltando um pouquinho, para concluir esse tópico, né, que é a formação territorial dos Estados Unidos, temos aqui, ó, imigração e diversidade cultural. Os Estados Unidos, logo depois, né, da marcha para o Oeste, e aí bom lembrar, né, que mais ou menos ao mesmo tempo em que nós tínhamos esse avanço sobre as terras dos indígenas no Oeste dos Estados Unidos, nós também tivemos os Estados Unidos comprando territórios daquela localidade, né, que eram da Rússia, que eram de outros países europeus, como a própria França. Tivemos também os Estados Unidos invadindo territórios dos mexicanos, né, do que o México ele era muito maior, né? A galera avança sobre o México durante esse processo de marcha para o Oeste, algumas porçõezinhas ali do território mexicano, e, bom, é isso, invadimos, é nosso, México lide com isso, né? De novo, Los Angeles, Novo México, onde se passa inclusive o Breaking Bad, mais uma obra aí cultural que trata desse processo de formação territorial dos Estados Unidos em alguns momentos, né? Você realmente acha que esses territórios, Los Angeles, Novo México e tantos outros, têm esse nome latino? Por quê? Porque os Estados Unidos, os norte-americanos olharam ali, os estadunidenses olharam para o México e falaram assim, nossa, como amamos a cultura de vocês, vamos dar um nome latino para esse território. É claro que não, é porque eram áreas que no passado eram mexicanas, beleza? E aí, logo após essa formação territorial estadunidense, que a gente já conversou bastante aqui, houve uma série de imigrações para esse território, tanto de pessoas europeias, quanto de mexicanos mesmo, né, latinos, como pessoas de várias partes do mundo, inclusive asiáticas, indo para os Estados Unidos, perseguindo aquele sonho, né, norte-americano, aquele sonho
estadunidense, que algumas pessoas chamam de sonho americano. Queremos, né, reconstruir a vida, ter um início, né, uma nova vida nesse novo território que surgia, que eram os Estados Unidos da América. Vamos tentar a vida nesse território. E aí por que tinha muito essa fala? Porque estava se desenrolando a marcha para o oeste. Para você ter acesso a essas terras, o governo estadunidense basicamente te vendia essas terras por preços muito baixos. O que ele queria é que elas fossem ocupadas. Tá? Então essa ideia de conseguir a vida nos Estados Unidos não é de hoje não, tá? É de muito tempo. Então é uma população que é fruto de imigração. Fruto de imigração. Porém, todavia, entretanto, a gente precisa falar de um fenômeno que marcou e marca os Estados Unidos até hoje, que se chama racismo. Os Estados Unidos são um país que eram e ainda são profundamente racistas. Beleza? Como eu já expliquei, a relação entre a população branca e a população negra, mesmo que tivessem lutado pelo fim do racismo, não significou que era todo mundo antirracista. Beleza? Isso não significou que a luta, né, frente aos indígenas, né, não foi algo racista, pelo amor de Deus. Eles levaram à frente um processo de genocídio contra os indígenas para pegar a terra deles. Então isso é profundamente racista, né? Tanto que, logo depois da formação dos Estados Unidos como território, nós vamos ter, no século XX, né, as leis de Jim Crow, leis segregacionistas, que inclusive, se você viu a série Todo Mundo Odeia o Chris, ele fala sobre isso. Brooklyn, 1985. Qual é a formação étnica das pessoas que estão no bairro do Chris? São pessoas negras e latinas, presta atenção. São pessoas negras e latinas. Na sua maior parte, negras. Tem um episódio em que o Greg vai dormir na casa do Chris, e aí ele fala sobre isso, sobre a diferença dos bairros entre pessoas brancas e pessoas negras. Beleza? O Maluco no Pedaço também é uma outra série que trata disso. E tantas outras hoje em dia. Atlanta, que é uma outra série, também fala sobre isso. Sabe? Ou seja, o racismo é uma marca nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, eles se formaram enquanto país sobre o racismo. O racismo não é um detalhe nos Estados Unidos, assim como não é um detalhe na formação do Brasil. É uma marca da Constituição dos Estados Unidos da América. Ele é um país construído sobre e a partir do racismo sobre minorias étnicas. Beleza? Então, você vai ter ali a luta contra o racismo, né, durante todo o século XX, né, até acabarem as leis, né, segregacionistas, profundamente racistas ali, já no final do século XX, tá? A gente não está falando do século XIX. Essas leis vão acabar, se não me falha a memória, em 1965, é bom dar uma verificada nisso depois, tá? E assim, em 1965, meus pais já tinham nascido, tá? Foi ontem, foi outro dia. Maneiro? Foi outro dia. Então, e aí isso inclusive leva a gente a pensar em coisas muito interessantes. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, lutavam contra o exército nazista, eles tinham práticas muito semelhantes aos nazistas dentro do seu território, contra negros, contra latinos e contra indígenas. Até hoje. Cara, se tu já jogou GTA San Andreas, tu sabe do que eu tô falando. O CJ era de qual tipo de bairro? Qual eram as pessoas que o CJ se relacionava? Até hoje é assim. Se você vê qualquer série estadunidense, você vê que eles são divididos por raça. A organização do espaço geográfico dos Estados Unidos, ela é assim. No centro das cidades, são pessoas negras, são pessoas latinas, são pessoas de outras etnias. Conforme a gente vai se distanciando desse centro e indo para a periferia, e aí periferia não tem o mesmo sentido que tem aqui no Brasil, né? São os subúrbios estadunidenses, os suburbs na língua deles, né? Nesses subúrbios você vai encontrar aquelas casas brancas, de cerquinha baixa,
com aquele gramadinho, o cachorro, um husky siberiano, né, pegando a bola que o filho do casal jogou. Geralmente, nesses bairros, as pessoas que você vê ali são o quê? Inclusive em série, inclusive em filmes, são brancas. As pessoas negras e latinas ficam concentradas no centro da cidade, onde tem mais violência, onde tem mais poluição. Então, a própria organização do espaço geográfico dos Estados Unidos, até hoje, 2024, ainda segue essa divisão racial. Beleza? E aí, dentro disso, não tem como não falar sobre a migração latina. Esse sonho, né, estadunidense, ter uma vida estadunidense muito propagada ali durante a Guerra Fria, né? De novo, tem essa casinha branca, de murinho baixo, gramadinho, que muitos condomínios fechados no Brasil tentam replicar sem sucesso, né? Isso é produto de propaganda, o mundo inteiro busca isso, porque todo mundo vê os filmes, vê as séries, né? E aí, muitos latinos buscando uma fuga dessa realidade, da periferia do sistema capitalista, presta atenção, onde a desigualdade é absurda, onde o desemprego é muito grande, acabam migrando para os Estados Unidos. O brasileiro tem essa perseguição muito grande pela Disney, né? O pessoal vai para a Disney ver o Mickey. O pessoal, quando pensa em país desenvolvido, pensa em Estados Unidos. Isso não é algo que surgiu naturalmente. São décadas e décadas de produção cultural. Quando você pensa em cinema, você não pensa em cinema europeu, você não pensa em cinema latino-americano, você não pensa em cinema brasileiro. Inclusive, o brasileiro adora dizer que o nosso cinema ele é ruim, sendo que, se a gente for olhar para festivais estrangeiros de cinema, sempre tem pelo menos um filme ali brasileiro ou um filme latino-americano no meio, concorrendo ao prêmio, e às vezes ganha. Então, a gente tem essa busca, né? Muitas vezes o brasileiro julga o mexicano que migra para os Estados Unidos, mas ele é igualzinho. Inclusive, ele é visto pelos estadunidenses da mesma forma, tá? Nós somos latinos, nós não somos brancos, nós não somos... nós somos latinos, ponto final. Para os estadunidenses, nós somos latinos. Beleza? Então, obviamente que os mexicanos, por estarem mais próximos ali dos Estados Unidos, eles acabam, né, sendo a população que mais migra para lá, né, da nossa galera, dos latinos. E sofrem horrores com isso. É aquele pensamento muito, muito racista mesmo, né? De, não, eles vão entrar aqui e roubar os nossos empregos. Sendo que os latinos, historicamente, nos Estados Unidos, eles acabam ocupando os postos de trabalho que os estadunidenses não querem ocupar. Então, é o faxineiro, é a babá, é o sei lá, é o porteiro, é o segurança, né? Então, não vai roubar seus empregos, sabe? Não faz sentido isso. Outra coisa que é dita, não, esses ticanos, que é como eles chamam os mexicanos, e você também, tá? Nós somos brasileiros, nós somos latinos, presta atenção. Quando eles falam ticanos, não é só de mexicano que eles estão falando não, tá? É de todo mundo que tem origem latina, como nós, brasileiros. Beleza? Então, eles falam os ticanos, vão entrar aqui trazendo sua cultura estranha, vão acabar com a nossa cultura, né? Então também é um discurso eugênico, é um discurso racista, é um discurso de pureza racial. Também não tem como esperar coisa muito diferente do país que produziu a Ku Klux Klan, que ainda existe nos Estados Unidos, tá? Não acabou não, ainda tá lá dentro, principalmente no Sul. Tranquilidade? Então, e aí uma das principais pautas que elegeu o Trump foi o quê? Foi a construção de um muro para separar os Estados Unidos do México. Esse muro já existe. Se chama o quê? Se chama fronteira. Beleza? A fronteira estadunidense com o México é uma das mais armadas do mundo. Não é como se fosse uma linha, né, desenhada no chão que divide um país do outro, como acontece entre Estados Unidos e Canadá. A fronteira entre Estados Unidos e Canadá é uma linha desenhada no chão. A fronteira entre Estados Unidos e México tem fuzil, tem um monte de arma, né?
É uma das fronteiras mais, né, armadas do mundo. Então, não é como se esse muro não existisse, ele já existe. O que o Trump queria fazer era fortificar ainda mais esse muro. Então, a migração latina é pauta nos Estados Unidos, inclusive é um assunto muito sensível. Por quê? Porque a população branca, presta atenção, nos Estados Unidos, ela está diminuindo em quantidade porque é uma tendência da humanidade nesse período histórico em que a gente vive no mundo inteiro. Quanto mais desenvolvido é o país, menos filhos as pessoas têm. Por quê? Porque o padrão de vida é mais alto, então mais filhos significa mais custo, porque as pessoas vão preferir estudar, vão preferir viajar, vão preferir gastar o dinheiro com roupa, com iPhone, do que com filho. Isso é uma marca no mundo inteiro, principalmente Europa, principalmente Japão, mas Estados Unidos é assim também. Quando a gente olha para os Estados Unidos, quem mais usufrui das benesses que os Estados Unidos pode oferecer são populações brancas, populações negras e latinas não, mas principalmente de latinos. Os latinos e negros, eles serão a maioria populacional dos Estados Unidos daqui a pouquinho. Porque os latinos vêm com uma cultura diferente, vêm de um país subdesenvolvido, então já vem trazendo a sua família, tem plano de desenvolver família ali nos Estados Unidos. O branco estadunidense, anglo-saxão, não tem essa perspectiva. Então, olha que interessante, a população branca dos Estados Unidos está caindo em número e a população latina e negra está crescendo. Daqui a alguns anos, os Estados Unidos da América serão um país de latinos. Então isso incomoda muitas pessoas, até porque o discurso do puro sangue, o discurso racista de Constituição dos Estados Unidos, ele é muito forte. Então não é à toa que você vai ver um político como o Trump com um discurso abertamente racista, falando de levantar um muro para separar os Estados Unidos do México, vai ganhar, inclusive, eleições. Porque a gente está localizado nesse período histórico em que a população branca está diminuindo, os latinos estão crescendo em número. Tranquilo? Pessoal, conseguimos falar sobre tudo, né, que eu queria trazer sobre essa conclusão aí do nosso conteúdo, tá? No próximo vídeo eu venho direto comentando sobre a revisão, tá bem? Beijinho, tchau, tchau.